Boa noite, igreja. Que igreja bonita, que igreja linda, que igreja abençoada. Amém, igreja? Irmãos, durante a semana, uma senhora me ligou que queria receber um estudo bíblico. E eu estava, na hora, visitando a minha sogra, no Hospital Geral, onde ela está, viu? Olhei, até achei que fosse uma outra pessoa. Quando vi a foto, eu tenho muitos clientes e achei ela parecida com uma cliente minha. E aí ela disse, eu queria ver sua foto, afinal, nesse mundo de desencontro e pessoas, né? E eu pensei em mandar foto, mas eu digo que quando ela ver minha foto, ela não vai mais querer receber o estudo. Mas aí ela segurou a minha feiura e continuamos conversando. E ela está aqui, a nossa irmã. Como é seu nome, irmã? Desculpa. E a sua filha, Isamara, é assim? Isilmara. E eu queria que a igreja desse uma saudação a essas irmãs que nos visitam. Que alegria, irmã. Obrigado, parabéns pela escolha que fez. Juninho, você pode colocar ali a restaurados? Hoje nós vamos falar da Bíblia, Lucas 24, 13 a 35. Vamos deixar a Bíblia aberta nesse versículo que vamos falar dele só. Lucas 24, 13 a 35. Achou, Juninho? Aquela imagem lá, restaurados. Irmãos, hoje é quarta-feira, dia em que viemos aqui para agradecer a Deus e pedir oração. E é muito bom quando a gente pede uma oração e recebe. E o culto de quarta-feira passada, eu pedi para o irmão Eduardo fazer uma oração, mas uma oração daquelas de levantar mortos, de dar vida a quem está em dificuldade. E eu comentei aqui com a igreja que a minha sogra, que está hospitalizada mais de mês, ela está com problema diversos e já fez N exames. E o último que ela havia feito, o mais sério, a última biópsia, deu como ela estava com câncer no sangue, no caso leucemia. E ficamos todos em choque diante da gravidade da doença. E eu comentei com o Eduardo e pedi para que ele orasse pela minha sogra, pela sua restauração, para que Deus fizesse o melhor. E Deus fez o melhor. De todos os exames que ela fez, ainda não havia dado nada, e esse em especial, o médico disse, não tem câncer. E eu falei a ela da oração que nós havíamos feito para ela, e pedi que ela viesse aqui agradecer essa oração que foi feita. E eu estou aqui para agradecer que aquela oração daquele dia, Deus ouviu e ela não tem câncer. Irmãos, enquanto o Juninho coloca ali, que palavras bonitas, reencontro restaurados. E eu pergunto à igreja, quem aqui já sofreu desilusão? A grande maioria, todos nós. Não é assim? Irmãos, na Segunda Guerra Mundial, durante aquela matança
feita contra os judeus, um rapaz chamado Eliezer, ele, diante da dor que ele viu, um jovem ser enforcado, ele ficou muito triste, mas muito triste diante de tudo que ele já estava vendo. E o Eliezer ficou chocado, triste, revoltado com toda aquela dor que aquele jovem estava sofrendo. Mas para a gente começar a entrar nessa história, eu queria que os irmãos me acompanhassem em uma oração. Oremos então. Querido e maravilhoso Deus, agora que iremos falar de Ti, falar do Teu amor, falar da Tua graça, falar das Tuas bênçãos, por favor, Senhor, usa-nos. Me usa para que, através da minha palavra, eu fale através de Ti. E que os que aqui vieram, que pediram, que agradeceram, tudo que aqui vieram pedir e agradecer, eles possam ser ressarcidos de acordo com a Tua vontade. E os pedidos que foram feitos anteriormente e que agora Te agradecemos, muito obrigado, Senhor. Fica conosco, por Jesus agradecemos, amém. Continuando essa história, irmãos, esses judeus que haviam ouvido esse relato do Eliezer, eles resolveram inquirir Deus, ou seja, levar Deus a julgamento, diante da tristeza, da dor, da revolta, de tanto sofrimento que existia. E por quê? Quando Eliezer ouviu aquele jovem ser enforcado, uma voz falou ao seu ouvido: aquele que está sendo enforcado é eu. Deus estava falando a Eliezer que aquele que estava ali, pendurado naquela forca, Deus estava dizendo: eu estou ali com ele. Agora, meus irmãos, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Lucas 24, 13, 14 e 15. Pedir nosso irmão Miguel que leia, por favor. E 15. Amém. Irmãos, a escritora, a senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 562, ela faz um relato daqueles dois jovens, que eles, até aquela altura, eles não tinham muita relevância na obra de Jesus. Porém, eles eram crentes fiéis. E por isso, nós vamos falar deles. Por isso, nós vamos comentar. Por falar em Desejado de Todas as Nações, quando eu conhecia Jesus, conhecia a Igreja Adventista, naquela época eu também conheci outras igrejas, e já conhecia. E um pastor da Assembleia de Deus, e um pastor da Igreja Batista, que até hoje sou amigo, queria que eu me batizasse na sua igreja. E um irmão que quarta-feira eu estive no seu rebatismo, na igreja da Messejana, me deu o livro Desejado de Todas as Nações para que eu lesse. E o livro Desejado de Todas as Nações me fez me batizar e me tornar adventista do sétimo dia. O irmão Miguel leu a vida desses dois jovens. Esses dois jovens, que o livro Desejado de Todas as Nações se refere a eles como sem muita importância, eles a caminho de Emaús, os dois iam conversando entre si. E Jesus os encontra e pergunta o que eles falam, qual é a conversa dos dois.
Então eles respondem a Jesus: você por acaso é algum andarilho? Você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo agora? O que vai acontecer? Eu acho que você não deve saber da história do que está acontecendo. E o que estava acontecendo naquela hora? Qual era o assunto mais comentado por aqueles dois jovens, por aqueles dois irmãos? A morte na cruz. Eles iam para Emaús, e naquela época, naquela hora, estava acontecendo a morte, ou ia acontecer a morte do Senhor Jesus. E Lucas 24, 17, que eu pediria ao nosso irmão Miguel que lesse. Irmãos, Jesus sabia o que aqueles dois homens falavam? Sim, mas vamos ver como Jesus respondeu a eles. Vamos ver o que Jesus disse a eles. Primeiro, eles estavam falando de um assunto bem comum daquilo que estava acontecendo. E o mais interessante, irmão, para aquele jovem, é que eles estavam perto, estavam próximos de quem? Do Salvador, do Messias. Mas eles não reconheceram. Eles estiveram próximo de alguém que estava ali para morrer por aqueles dois jovens, por mim e por vocês. Amém, igreja? Porém eles não conheceram, porém eles não viram. Por que será, irmão, que eles não viram? Por que será que eles não reconheceram? Eles não reconheceram porque a cruz para ele não era interessante. Aquela cruz que iria trazer para aqueles dois jovens, que iria trazer para nós a liberdade, eles não acharam, eles não viram, eles não reconheceram. Eles estiveram próximo ao Salvador, estiveram em frente ao Salvador, mas eles perderam a oportunidade. E você sabe como é que eu vejo quando a gente perde a oportunidade? Oportunidades são raras, oportunidades não são fáceis. Para quem já se formou, para quem está começando a estudar, oportunidade é rara. Como é que eu considero oportunidade? Quando elas vêm, como um cavalo manso e selado. Se você perder, o próximo animal que virá será bravo e dificilmente você vai ter as mesmas oportunidades. Então aqueles dois senhores, aqueles dois irmãos, eles estiveram de frente a frente com o Salvador, mas eles não reconheceram. Irmãos, em 1962, uma jovem chamada Joni Eareckson, uma jovem bonita, atlética, ela foi fazer um mergulho na piscina. E ela sofreu um grave acidente. E naquele grave acidente que ela sofreu, ela ficou tetraplégica. Uma jovem, no início da sua idade, uma jovem de 15 para 16 anos, ela acabara de perder a sua infância naquele acidente que ela sofreu. Ela ficou tetraplégica. E ela, diante de dor, de tristeza, de amargura,
da infelicidade que ela havia sofrido. A vida para ela tornou-se nula. Até que uma amiga foi visitá-la. E essa amiga, ao visitá-la, falou de Jesus para ela. E disse: minha amiga, não fique triste. Porque quando você sofreu aquela queda, aquele acidente, Jesus estava ali do seu lado. Amém, irmãos? Jesus não nos abandona. Jesus não abandona, por exemplo, um jovem quando perde a sua namorada, quando os dois resolvem se separar, aquele jovem fica bastante triste, por vezes revoltado. Porém, irmãos, se esse fato aconteceu, é porque Deus tinha o melhor para ele. Deus tinha o melhor para que ele não fizesse um mau casamento. Deus estava sempre e está sempre à nossa disposição. Para quê? Para nos livrar. Em todas as situações. Como ele estava ao lado daquela jovem que ficou tetraplégica, como ele estava junto àquele jovem que estava enforcado, que se enforcou, e como todos os outros que sofreram, ele está aqui do nosso lado hoje. Aqui foram pedidos, vários pedidos, como aqui tem. Eu não sei, os irmãos provavelmente também não sabem. Mas Deus sabe. Deus sabe cada situação. Deus sabe cada detalhe da nossa vida. Deus sabe o que eu penso. Deus sabe por que nós estamos aqui. Deus sabe por que viemos aqui. Portanto, irmãos, Deus continua conosco sempre. Irmãos, eu queria agora que o irmão Miguel lesse com a gente, 1 Coríntios 15, 3 e 4, por favor. 3 e 4, desculpa. 3 e 4. Mas antes, Miguel, por favor, leia Salmo 139, 2 e 3. Por favor, Salmo 139, 2 e 3. Desculpa, irmão. 2 e 3. Pronto. Tá, não é esse, Miguel. Não é esse. 139, o 2 e o 3. Desculpa. 139. Amém, irmãos? É. Amém, igreja? Deus sabe tudo que se passa na nossa vida. Sabe das minhas dificuldades, das minhas alegrias, porque Ele esquadrinha a nossa vida em tudo. Miguel, agora sim, eu queria que o meu irmão lesse Coríntios 15, 3 e 4. É.
Amém, Jesus? Cinco. Nós tivemos uma pandemia, ou talvez pior. Na época, com certeza, não tinha a qualidade da medicina que tem hoje. A peste negra, ela assolou o mundo naquela época. E uma família também aconteceu de pegar também a tal doença. E uma jovem de 12 para 13 anos, ela pegou a peste negra e ficou isolada. E ela reclamava que ninguém visitá-la. Ela não entendia que as pessoas não podiam tocá-la. E, a certa altura, no dia de visita, ela ficava encoberta por um tecido, ela perguntou: minha mãe não vem me ver? E a mãe dela estava ali. E a mãe dela, ao ouvir a voz da sua filha, ela não pensou duas vezes. Ela foi e abraçou a sua filha. E ali estava selado o destino das duas. Com a dor e a perda daquela família, porque a mãe não deixou a sua filha sozinha. E Jesus também não vai nos deixar só. Jesus também não vai permitir que eu e você venhamos a sofrer sem que Ele esteja ao nosso lado. E aqui ao nosso lado hoje, irmãos, há pessoas, há irmãos, há amigos, que por um motivo ou outro, por uma perda, por uma dor, por uma situação que só Ele sabe, talvez tenha se afastado de Jesus por algum desses motivos. Mas Jesus hoje está dizendo para mim e para vocês: eu estou aqui para restaurar a sua vida, para lhe dar uma nova oportunidade, porque eu sempre tive ao seu lado, mesmo quando você não estava vindo à igreja, mesmo quando você não estava orando, mesmo quando você não estava de joelho ao meu lado, mas eu estava ao seu lado. Eu estava sempre ao lado de vocês. Então, irmãos, esse sermão até seria maior, mas no adiantado do tempo, eu queria pedir aos irmãos que vieram aqui hoje, que estão precisando de um reencontro com Deus, que possam vir até a frente para que nós possamos orar. Você que está nos visitando, você que está com alguma dificuldade, você que quer uma restauração, um reencontro com Jesus, eu queria lhe pedir, venha até a frente para orarmos junto, para que o Senhor possa nos reencontrar nas dificuldades que a nossa vida hoje tem nos assolado. Venha até a frente para que nós possamos orar. Vamos levantar a igreja para a gente orar? Oremos então. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor nos trouxe. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos que aqui vieram para reencontrar contigo. Que esse reencontro, Senhor, que agora estamos aqui, que ele possa ser para a eternidade. Que nós possamos um dia da tua volta te reencontrarmos e todos te abraçarmos e dizer: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos reencontrou. Essas bênçãos, esses pedidos, esses agradecimentos, nós pedimos por Jesus. Amém.
Mara agora vai cantar, irmãos? Não? Vamos ouvir a música tema, então. Em seguida, vamos orar novamente. Irmãos, era essa a imagem que eu havia pedido para o Juninho colocar. O que essa imagem ali faz lembrar os irmãos? Irmão, ela me lembra, sabe quem? A volta do filho pródigo. Ali é um filho abraçando o seu pai. História essa que todos nós conhecemos. E Jesus hoje continua dizendo: filho, vem que eu te espero, volta para o teu lar. Então aquela imagem é muito significante. Vamos cantar maravilhoso culto. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos motivado. Não é natural nosso. Nós não queremos gastar, investir tempo com ninguém. Não é natural, Senhor. Só o Espírito Santo pode nos impulsionar a isso. É fato, irmão. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo possa contar conosco para ajudar pessoas a se reconectarem com Deus, se ligarem novamente com Jesus, se apaixonarem novamente por Jesus. Toda oportunidade que eu tiver, toda oportunidade que você tiver, seja para encorajar, para apoiar as pessoas voltarem, porque já não há mais tempo, irmão. Jesus está voltando. Nunca foi tão claro essa informação. Para ímpios e para justos está tudo claro. Jesus está no limiar, às portas. Ele está vindo, como diz o Vladimir, está vindo. Ele está vindo. Que o Espírito Santo ficou feliz com a palavra hoje ministrada pelo Giovanni. E amanhã o irmão Cristiano vai estar aqui também, se permitindo. Senhor, se utilize. Nós somos falhos, somos pecadores, somos defeituosos, mas nós não vamos recuar. Estamos aqui no campo de batalha missionário. Nos use, Senhor, para a glória do teu nome. Reaviva essa igreja, abençoa os amigos que estão aqui, os pedidos de oração, e que a gente tenha sede de buscar a presença de Deus e ser útil nessa casa de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. O Giovanni vai estar ali à porta, se despedir dos irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Então o Giovanni está ali à porta, vai estar lá, cumprimente ele. E amanhã, 19h15.